A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Em nome de Jesus, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito importante e esse tema tem por título aquela famosa palavra SOS. Acho que todos conhecem como um pedido de socorro. Esse é universal no código Morse. SOS, ele é apresentado no código Morse como 3 pontinhos, 3 tracinhos, 3 pontinhos. Então, em todo mundo se conhece esse código aí. Então, SOS significa um pedido de socorro, um pedido urgente de socorro, em decorrência de poder haver até um óbito, uma morte, alguma coisa qualquer assim, um desastre feio. Então, alguns já têm algumas traduções, que não seriam traduções, mas seria uma intenção de dar um significado para esse termo SOS. Do inglês Save Our Souls, quer dizer, salve nossas almas, ou então salve nosso navio, e outros mais aí. Mas o certo é que ele indica um pedido de socorro, e isso em nível mundial. Todo mundo conhece isso aí no código Morse. Bem, por que o nosso tema hoje é esse? SOS, salve nossas almas. Por quê? A Bíblia fala da vida do ser humano aqui na Terra, mas com o foco para a eternidade. Quer dizer, desde a vida aqui na Terra até a eternidade futura. Na verdade, a Bíblia fala da eternidade passada, passando pela Terra aqui na cronologia do ser humano, da existência do ser humano, até o futuro, que é a eternidade futura. Então ela trata com o ser humano a respeito de si, de apresentar Deus, né, como o único Deus verdadeiro, e a condição do ser humano entre eles, né, entre os diversos participantes, e também com relação a Deus. Bom, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala algumas coisas bem importantes e tratando assim do fim do mundo, daquilo que ocorreria, como está ocorrendo agora, no fim do mundo. Então Jesus, depois de falar algumas coisas, a partir do versículo 33, ele fala muita coisa, e depois ele diz assim: quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, o dia que Jesus está se referindo, é o dia da volta dele, da segunda vinda de Cristo. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Hoje o Filho sabe porque ele já não está na condição mais de humano, vivendo aqui na terra, mas como ele já está lá, nos céus com o Pai, então ele sabe exatamente o ano, o mês, a semana, o dia, a hora, o minuto e o segundo que ele vai voltar. Isso Jesus hoje sabe disso, ele tem essa informação contínua a respeito da vinda dele. Agora, Jesus enfatiza aqui algo que nós já compartilhamos aqui também, a respeito dos dias antigos, no tempo antes de vir o dilúvio, no tempo antediluviano. Aí Jesus fala assim a respeito daquele dia que ele virá, o dia da volta de Jesus Cristo,
ele diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, ou seja, nos dias do dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, no dia que Noé entrou na arca, a multidão da humanidade, de todos os povos, eles não perceberam aquele dia, quando Noé entrou na arca e a porta foi fechada. A porta foi fechada por Deus, foi lacrada. E nisso, então, começou a vir o dilúvio, começou a chover. Mas ninguém percebeu isso aí. Então, Jesus dá isso aí como uma advertência para o tempo do fim, o tempo que ele voltará, que está agora se aproximando. Então, eles não perceberam, quer dizer, a humanidade não percebeu quando veio o dilúvio. E o dilúvio veio e levou a todos. E é interessante comentar alguma coisa com vocês que eu estive pensando. Interessante assim, se nós não estamos enganados na interpretação do texto bíblico, parece que Noé pregou a vinda do dilúvio durante cerca de 120 anos. Ele passou, então, construindo a arca e falando que o dilúvio viria. Mas, interessante, olha que coisa estupenda. De tanto tempo que Noé passou anunciando, ninguém acreditou na palavra de Noé. Então, eles não perceberam quando Noé entrou na arca, junto com aqueles animais, e veio o dilúvio e levou a todos na condenação. E Jesus disse assim, olha, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus disse, olha, estarão dois no campo, um será tomado pelo o dilúvio, né, eterno, no caso aqui tomado pela vinda de Cristo, no dia, né? E outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada pelo juízo e a outra deixada. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele conclui com uma advertência, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o que nós relacionamos aqui, o SOS, esse pedido de socorro, com a época de hoje? Nós, no mundo inteiro, nós estamos em perigos, e esses perigos se evidenciam hoje, mas ninguém está a escape, porque a Bíblia traz informações muito suficientes, bastante informação e alertas também. Então, como esse SOS é um alerta, pedido de socorro por uma iminente morte, uma situação bem grave, então nós temos alguns perigos hoje que eu quero comentar com vocês, alguns deles. Um dos perigos que esse tempo oferece hoje é o perigo que existe do comércio nas igrejas, de uma maneira geral. A impressão clara hoje é de que o verdadeiro evangelho está sendo pouco anunciado na sua essência, quer dizer, na sua inteireza, na sua verdade. Temas como, por exemplo, o pecado e a necessidade do arrependimento, a volta de Jesus Cristo, o perdão de pecados, os dois caminhos, o caminho que leva à salvação eterna e o caminho que leva à perdição eterna. O juízo final e a prestação de contas, esses temas hoje não são temas assim que estão... esse evangelho, com todos esses avisos, advertências e alertas, esses temas não estão em muita evidência hoje. E isso é uma mostra certeza de que nós estamos vivendo em um tempo que precisa ter um alerta para o fim.
Então, o que prevalece hoje é o comércio da fé por aqueles sobre os quais Jesus se referiu como mercenários, aqueles que dirigem igrejas, as igrejas são comandadas por eles, mas o dinheiro é a mola mestre de certas igrejas. Claro que não todas, graças a Deus que não todas, mas de certas igrejas, dirigidas e comandadas por mercenários, aqueles que não têm a palavra de Deus nas suas vidas e não creem nas escrituras sagradas e estão comercializando a fé. Eles literalmente vendem as bênçãos de Deus e também, entre aspas, eles vendem a salvação, porque da salvação mesmo eles não falam muito. Então há um alerta hoje, há um SOS hoje, que nós precisamos de nos voltar para esses dias que nós estamos no tempo do fim. Desde o primeiro episódio do podcast A Bíblia Fala, nós estamos comentando sobre isso. Nós estamos, então, no tempo do fim. Segundo alerta que nós temos, segundo o SOS, há muitas distorções na palavra de Deus. A Bíblia está sendo distorcida. Então, uma preocupação com a vida presente e despreocupação com a eternidade. O que importa para muitos são os bens materiais, terrenos, diversões, casas, carros, vida luxuosa, artigos de grife e outras coisas mais que se circunscrevem apenas no âmbito da terra, no âmbito em que nós estamos vivendo aqui na face da terra. Por quê? Porque distorcem a palavra e dão vazão só para aquilo. Olha, Deus é um Deus de bênçãos e tal, Ele quer nos abençoar em tudo, nos dar bens, nos fazer andar numa vida luxuosa, numa vida sofisticada, numa vida que tem tudo, mas não é essa mensagem que traz a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a mensagem de uma vida simples, mas de um foco na eternidade e uma atenção para que o juízo que virá em tempos já perto do tempo que nós estamos vivendo aqui. Então eu quero fazer também uma alerta aqui com relação a esse SOS. As Escrituras Sagradas. De tudo que você ouvir hoje a respeito da Bíblia Sagrada, eu aconselho, faça um alerta. Faça uma crítica, critique, faça uma crítica de tudo aquilo que você ouve ou de que você lê na palavra de Deus. Confronte tudo, confira tudo com a Bíblia. Pegue os exemplos dos bereanos, que eles procuravam entender e saber se as coisas que os apóstolos estavam pregando para eles eram coisas verdadeiras. Então, a palavra de Deus diz assim em Atos 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, quer dizer, com todo o calor, né? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim como os apóstolos estavam falando. Por que precisamos disso? Nós estamos vivendo hoje, já quero compartilhar com vocês novamente. Nós estamos vivendo hoje, talvez, a pior era da igreja desde que Jesus Cristo esteve aqui e foi crucificado. De todas as eras que nós vivemos, nessas eras do tempo do sacrifício de Jesus Cristo até hoje, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, século 21, se não for o pior, é um dos tempos piores que nós estamos vivendo desde que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Então, é uma das piores ou mesmo a pior era da igreja. Os mercenários e falsos líderes têm se multiplicado muito, extremamente, com sucessivos ataques à Bíblia e distorções de seu conteúdo de forma muito acentuada e insistente. Por isso, examine tudo que você ouve e aquilo que você lê e verifique se está de acordo
com os ensinamentos bíblicos, está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Se não estiver de acordo, então olhe para a Bíblia e fique com a Bíblia, e não com o que você está ouvindo. Existem hoje também muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, e teorias, as mais variadas, têm se multiplicado em detrimento da santa palavra de Deus. Existe um evangelho hoje que é pregado, um evangelho em que o homem, em que o ser humano é o centro. Mas este evangelho que traz o ser humano como centro de tudo, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho tem Jesus Cristo como centro. O evangelho não é antropocêntrico, ou seja, que tem o homem, o ser humano como centro. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho cristocêntrico, aquele que tem Jesus como centro dele, que tudo se resume na pessoa de Jesus. Um outro alerta que nós precisamos fazer aqui é a respeito do dinheiro. Nós temos uma palavra que a Bíblia traz, e que ela é bastante conhecida também em quem lê as Escrituras. É o termo mamon. Mamon significa dinheiro, significa riqueza. E esse termo é bem utilizado hoje, porque esse significado que ele tem de dinheiro e de riqueza é o que nós vemos hoje em abundância. Então, o dinheiro tem sido a pregação principal em muitas igrejas e religiões. A busca excessiva e enfática, a busca a todo custo por bens materiais tem iludido e enganado muita gente, desviando muitas vidas do verdadeiro evangelho e da salvação eterna. Por isso que um dos profetas do Antigo Testamento, Oséias, ele clama, dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento do verdadeiro evangelho, mas o falso evangelho está sendo aí anunciado aí em todos os lugares da terra, principalmente no mundo ocidental. No evangelho, ou melhor, na carta que Lucas escreveu de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, Lucas diz assim: passados alguns dias, vindo Félix, ou o rei Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, e Paulo estava preso, isso lá em Cesareia Marítima, em Israel. Então mandou chamar Paulo, que estava preso, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Então, normalmente, aquelas pessoas que estão envolvidas em políticas, principalmente os maiorais, em grandes riquezas, em reinados, em impérios, essas pessoas elas não procuram a vida de Deus, elas não procuram o evangelho. Então, esse rei Félix, juntamente com sua mulher, eles passaram a ouvir o apóstolo Paulo, que estava lá preso em Cesareia, a respeito da fé em Jesus Cristo. Então Paulo começou a falar, e chegou um momento que Paulo começou a fazer uma dissertação a respeito da justiça, a justiça de Deus, do domínio próprio, quer dizer, o domínio que cada um deve ter, e do juízo vindouro, ou seja, do juízo final. Então o rei Félix, juntamente com sua mulher Drusila, ficou amedrontado com aquilo que Paulo estava falando e disse: por agora podes retirar-te, e quando tiver vagar, quando tiver tempo, eu te chamarei. Mas na verdade ele procurou deixar de ouvir o apóstolo Paulo, porque ele ficou amedrontado com aquilo que Paulo estava dizendo. Mas isso foi uma fuga. Então mais tarde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade,
é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Hoje a piedade está sendo fonte de lucro para muitos líderes, muitos falsos profetas, muitos mercenários, muitos falsos pastores, porque eles estão achando que a piedade, a religiosidade é uma fonte de lucro. E muitos realmente têm se enriquecido com isso. As várias religiões, e mesmo no cristianismo, tem muitas pessoas, muitos líderes ficando ricos em detrimento da verdade. Então, Paulo diz assim, ele supõe que a piedade é fonte de lucro. Agora ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque ele completa dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, nessa busca, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, há muito disso aí. Então, é um SOS, é um alerta que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, outro alerta, um outro SOS, negociação da palavra. Então, muitos pregam o evangelho com promessas inconsistentes, sem compromisso. Promessas que a Bíblia não faz. A Bíblia não faz certas promessas, mas eles fazem promessas que são inconsistentes com a Bíblia e não têm compromisso com a palavra de Deus, apenas para apaziguar as consciências culpadas. Então, aquelas pessoas que dão muita ênfase a certos aspectos do Evangelho, da piedade, mas achando que essa piedade pode dar muito lucro para eles. Mas Paulo está dizendo, a piedade com o contentamento realmente é fonte de lucro, mas ela é uma fonte de lucro eterna, para a eternidade. E outro alerta também. Hoje nós temos aí várias igrejas, inclusive no Brasil, igrejas chamadas igrejas inclusivas. Então, igrejas inclusivas é assim, pega todas as pessoas, em qualquer que seja a condição que essas pessoas estejam, elas dizem assim, ó, venha para cá, para nós seguir, nós vamos te receber aqui. Mas ela dá aquele entendimento seguinte, ó, venha e permaneça, continue como está. Mas não é assim o Evangelho. O Evangelho, dessa maneira, é ensinado contrariamente ao verdadeiro Evangelho. Por quê? A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi inclusiva. A igreja inclusiva não é a novidade. A novidade é a maneira que ela faz inclusão hoje de pessoas. Venham para cá, mas não mexa nos pecados. Deixe os pecados continuarem e as pessoas continuarem a viverem as suas vidas da mesma maneira que vieram para a igreja, mas continuam vivendo da mesma forma, não há mudança nenhuma. Mas a igreja de Jesus Cristo é a igreja inclusiva, mas com a seguinte mensagem, ela fala assim, venha e permita que Jesus mude a sua vida. Isso aí sim, isso é a verdadeira inclusão. Essa é uma verdadeira igreja inclusiva, que é a igreja de Jesus Cristo. Então Jesus faz o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, qual é o convite de Jesus Cristo? Deixe o pesado fardo do pecado e pegue o meu fardo. Jesus está dizendo, o meu fardo é leve. Então, fardo pesado é o fardo do pecado, que domina a pessoa e leva a pessoa à perdição eterna, a fazer tantas e tantas coisas, cometer os mais horríveis tipos de pecado. Então, esse fardo do pecado, um fardo insuportável para o ser humano. Então, ao contrário do Deus verdadeiro, que sacrificou a si mesmo para salvar as vidas dos seres humanos e dos seus pecados e da condenação eterna. Uma vez, o apóstolo Paulo estava na Grécia, na cidade de Atenas, e ele, vendo lá a cidade bem entregue, né, religiosamente, aos vários deuses, então ele vê aquilo lá e ele vê uma placa lá indicada, oferecida ao Deus desconhecido. Mas Paulo pega esse dizer dessa placa e começa a falar que aquele Deus desconhecido que eles, os atenienses, não conheciam, era o Deus que ele estava anunciando, Deus que ele estava pregando. E Paulo fala a respeito dele, dizendo, olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, em todas a parte, que se arrependam, porquanto esse Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele está falando a respeito aqui de Jesus Cristo. Então, esse SOS que eu quis trazer para vocês aqui nesse dia, ele vai trazer a oportunidade para vocês fazerem esse SOS, esse pedido de socorro, um pedido urgente de socorro, em vista de um perigo que tem da condenação eterna. Por quê? Se as pessoas não receberem Jesus como Senhor e Salvador, não tem oportunidade para essas pessoas serem salvas. Então, finalizando aqui, meus queridos irmãos e amigos, telespectadores e ouvintes aqui do podcast A Bíblia Fala, o mundo está acabando. Não é uma profecia de destruição, é uma profecia da verdade, da exatidão daquilo que vai acontecer, não vai demorar muito. O tempo está acabando, os dias já chegam ao seu final. Nessa época que nós estamos vivendo, a humanidade, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Então nós estamos chegando já no tempo do fim. Neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo, não há nenhuma esperança. Os sistemas deste mundo estão chegando ao fim. Não há esperança para nenhum de nós, a não ser unicamente em Jesus. Os impérios que existem hoje estão chegando à agonia final. Estão agonizando. E como não tinham e nunca tiveram nada a oferecer para os seres humanos, senão ilusões, juntamente com as suas ideologias perniciosas, estão de mãos dadas aguardando o fim, dando os seus últimos sinais de vida, seus últimos suspiros. Então, quanto a nós, busquemos nós o único meio de escape, o único meio de salvação, crendo e confiando no nome de Jesus. Jesus é o passaporte singular, o único, para a vida eterna, para a vida de verdadeira felicidade eterna. Não existe um outro escape, não existe uma outra oportunidade, não existe uma outra opção. A única opção que nós temos para vivermos eternamente uma vida de felicidade eterna é através de Jesus Cristo.
porque não foi dado para o ser humano nenhuma alternativa para que o ser humano fosse salvo. A única que existe é Jesus Cristo. Então busquemos nós o único meio, busquemos todos nós, o único meio de escape e salvação, crendo e confiando no nome de Jesus. Ninguém se iluda, ninguém deve estar iludido. Os sistemas que vigoraram no mundo, que estão vigorando ainda hoje, até o momento estão fadados à inevitável destruição. Resta tão somente um meio de preservarmos as nossas vidas e vivermos eternamente em uma nova e feliz realidade, que até este momento Deus está oferecendo. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa oportunidade que Deus dá para todos nós, ela está vigorando hoje, mas ela não vai durar para sempre. Ela não vai continuar sendo oferecida, porque vai chegar um dia em que ela será encerrada, a oportunidade do ser humano ser salvo vai chegar ao fim. O mundo atual, com seus sistemas de valores, estão caminhando rapidamente para um caos total, uma destruição total, da qual ninguém escapará. Só estarão salvos e livres aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo, o único que pode livrar o ser humano dessa catástrofe total, mundial, rumo à eternidade. Então, concluindo, não confie, você que está me vendo aqui, me ouvindo, aqui no nosso podcast, a Bíblia Fala, um alerta para você, um SOS. Não confie o seu destino eterno em algo no qual você não tenha total e completa certeza e confiança. Fora de Jesus, não existem opções, não existem alternativas, por mais espetaculares, sensacionais e ilusórias que elas possam parecer. Ele, Jesus Cristo, é o único e verdadeiro caminho para a vida eterna. Então, pegue hoje, aqui, neste momento, esse SOS, esse socorro, esse alerta para quem pode te salvar, para quem pode te dar a vida eterna, para quem pode te libertar do pecado, para quem pode te tirar do cativeiro, da prisão, do pecado e da morte, principalmente a morte eterna. Então faça esse SOS, esse pedido de socorro para Jesus, e certamente Ele vai ouvir o seu pedido, Ele vai te atender prontamente, um pedido que você faça de coração, de verdade, com sinceridade, e esperando receber de Deus a vida eterna. Lembre-se, faça na sua vida, para você, para a sua família, para os seus familiares, para os seus queridos, esse SOS que está sendo oferecido ainda hoje, mas que vai chegar também o dia, o tempo em que ele não será oferecido mais. Tá bom? Então fique com Deus, Deus que abençoe a sua vida, que você reflita naquilo que você ouviu aqui hoje e preste atenção naquilo que a palavra de Deus está trazendo para o seu benefício eterno. Jesus quer te dar a vida eterna, por isso Ele morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Deus que abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.